Fala, meu querido, minha querida. Nesse vídeo nós vamos falar sobre dimensionamento de tubulões à luz da nova ANR18, a norma de segurança do trabalho voltada aí para a construção, que foi publicada em fevereiro de 2020. Vamos ver quais são as implicações dessa norma em dimensionamento de tubulões. Vamos lá? Bom, quais foram as principais alterações em projetos de tubulões referentes a essa norma? A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, olha só quem está gerindo isso aí agora, ó, à luz do Ministério da Economia, publicou no Diário Oficial da União a portaria número 3.733 de 10 de fevereiro de 2020, que aprova a nova redação da norma regulamentadora ANR18 sobre segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. Bom, quais são as novas diretrizes, quais são as alterações em função dessa norma sobre tubulões, especificamente nesse vídeo? Primeiramente, essa norma vai definir critérios de projetos em relação à segurança referentes aí a tubulões escavados manualmente e proíbe o uso de tubulões a ar comprimido após 24 meses da vigência dessa norma. Então, você pode já dizer adeus a tubulões a ar comprimido. É melhor já dizer agora para você não ter nenhuma dor de cabeça em relação algum possível atraso de projeto, algum embargo de obra, né? Tomara que isso não aconteça nos seus projetos, mas pode saber, com essa nova redação da ANR18, tubulões a ar comprimido já estão banidos aqui nas obras no nosso país. Bom, em relação às diretrizes para tubulões escavados manualmente, né, eu generalizaria essa abordagem para tubulões a céu aberto. Por conta de que a norma se refere exclusivamente a tubulões escavados manualmente. Só que quantos tubulões você conhece, quantas obras aí você conhece que são feitas com tubulões escavados mecanicamente? É uma minoria, certo? Aquela principal resistência, que é a resistência de base, resistência de ponta, aí, que nós contamos como sendo a resistência para tubulões a céu aberto, em função da base ser alargada, da base que vai pegar, né, todo aquele carregamento que vem da sua estrutura. Quando você utiliza tubulão escavado mecanicamente, você não tem uma mesma limpeza de base que um poceiro que faz essa escavação manualmente ele vai te dar. Você pode até trabalhar com um fuste sendo escavado aí mecanicamente, ok, mas em relação à base propriamente dita, não se tem até hoje um equipamento que faça um alargamento de base, uma limpeza de base tão bem feita quanto um poceiro. Então, eu particularmente generalizo essa abordagem da nova ANR18 para tubulões a céu aberto, tá ok? Beleza, em relação então a esses tubulões a céu aberto, quais são as novas diretrizes? Encaminhamento, todo tubulão a céu aberto escavado, ele necessariamente passa a ter que ser feito com encaminhamento, com revestimento do fuste. E outra implicação dessa norma, que a meu ver é uma que vai causar muito impacto em relação a custo da obra juntamente com esse encaminhamento. Diâmetro mínimo do fuste deixa de ser 70 centímetros e passa a ser 90. 90 centímetros é o diâmetro mínimo do fuste a partir dessa norma, a partir da vigência dessa norma. Após 6 meses dessa vigência, também fica proibida a utilização de tubulões escavados manualmente com profundidade superior a 15 metros. Então isso faz com que a utilização dos tubulões vá deixar de existir? Não, você tem formas de contornar, certo? Você tem formas de trabalhar com profundidades menores do que esses 15 metros e continuar trabalhando com tubulão. Você vai ter que trabalhar nas suas dimensões de base, certo? Altura, mas isso não quer dizer que
a utilização de tubulões vai passar a ser extinta. Contudo, todavia, entretanto, ela vai passar a ter que lidar com custos aí muito comparativos em relação a outros tipos de fundações profundas. Nós estamos falando de quê aqui? De estacas. Então vai passar a valer muito a pena, mais do que antes, você colocar na ponta da caneta o que vai compensar mais, uma fundação por estaca ou uma fundação em tubulões que até então, vamos dizer, até dia 9 de fevereiro de 2020, era uma fundação muito econômica que tinha suas grandes vantagens aí, técnicas e econômicas. A partir de agora, com essas novas diretrizes, nós vamos ter que colocar mais ainda na ponta da caneta todos os cálculos referentes a custo, a levantamento de material, mobilização de concreto, encamisamento, certo? Então, guarde isso. Essas são as principais implicações da NR18 em relação a tubulões. Bom, nesse vídeo nós vamos fazer um exercício de dimensionamento, tá ok? De tubulões a céu aberto, e para isso eu trouxe para vocês uma sondagem SPT, um perfil simplificado com 3 tipos aí de solos, tá? Na verdade é uma mesma argila silto-arenosa com consistências diferentes, com cor diferente. E também apresento-vos uma planta de locação de pilares e as cargas de cada um desses pilares, uma tabela aí com essas cargas. Uma planta também simplificada, você tem 5 pilares, tá? Alguns deles com dimensões mais robustas. Esses pilares são limitados aí em uma região por 2 divisas, com vizinhos, por exemplo, e a Rua 7 e a Rua das Flores, ruas fictícias aqui ao nosso projeto. Esses pilares estão distantes razoavelmente das divisas, das ruas e também entre eles, mas na hora de realizar o seu dimensionamento, a determinação das bases, do diâmetro das bases de cada um dos tubulões que vão ser dimensionados em função desses pilares, das cargas desses pilares, é necessário se fazer uma verificação se será necessário transformar uma base cilíndrica a priori em uma falsa elipse através de uma ovalização, mas isso a gente vai discutindo ao longo do vídeo. Então nós vamos pegar essa planta de locação, essas cargas, o nosso boletim de sondagem. Observa que se você for analisar as recomendações do número mínimo de sondagem da NBR 8036, o mínimo que a gente precisaria aqui seria de 2 sondagens, com recomendações aí práticas de pelo menos 3. Mas só para fins do nosso dimensionamento aqui, um exemplo completinho aí de dimensionamento, nós vamos trabalhar só com aquela única sondagem do slide anterior, tá certo? Mas não se esqueça que você sempre precisa obedecer a esse número mínimo de sondagens em função da área construída. Isso é NBR 8036. O que a gente precisa compor, o que a gente precisa considerar em um dimensionamento de tubulões? Em função da sondagem, da planta de locação dos pilares, das cargas, nós vamos determinar a cota de apoio desses tubulões, a tensão admissível do solo na cota de apoio, e aí sim a gente parte para o dimensionamento propriamente dito. Depois a gente precisa complementar o nosso projeto com o detalhamento desses tubulões, calcular o provável volume de escavação. Isso vai ser muito importante até para você saber o volume de concreto que você deve pedir, caso o seu concreto seja usinado. E quais vão ser as considerações que a gente vai adotar aqui? Uma resistência de cálculo, um FCD do concreto igual a 5 MPa. Isso vai ser importante com as diretrizes de norma para a gente dimensionar o nosso fuste. E para o cálculo da nossa base, a gente vai trabalhar com a tensão admissível do solo. Beleza. Depois que você tiver dimensionado todos os seus tubulões, você tiver feito uma estimativa do volume a ser escavado para todos esses tubulões, você vai apresentar um volume total escavado. Tá certo? Então pode utilizar nos seus projetos esses modelos, como é apresentado aqui, um modelo de cálculo de quantitativos aí, de volume de escavação.
Bom, para o cálculo da tensão admissível do solo abaixo da cota de assentamento, a gente costuma usar filosofias diferentes. Eu estou apresentando para vocês uma filosofia de projeto, uma forma, um método de você trabalhar com esses dimensionamentos, mas na literatura você vai encontrar vários deles. A forma que vai ser apresentada aqui é se trabalhar com o chamado estado da arte, como que a partir de várias literaturas, vários métodos de dimensionamento semi-empíricos, ou seja, como que a partir de ensaios de SPT, de CPT, um ensaio de cone, nós podemos determinar tensões admissíveis para o nosso projeto e qual dessas tensões ou como que nós vamos adotar a tensão admissível a ser utilizada no nosso projeto. Eu apresento para vocês aqui alguns métodos. Na literatura você vai encontrar N métodos. O primeiro deles é de Rashish Nader, de 1992, que apresenta o cálculo da tensão admissível como sendo o SPT ou NSPT, o número de golpes aí do ensaio de SPT médio, tá? Um número médio no bulbo de tensões abaixo da sua cota de assentamento, dividido por 50 mais uma sobrecarga Q, que é aquela tensão geostática acima da base da sua sapata, do seu tubulão, do seu bloco. E esse método vai ser utilizado para solos com SPT médio no bulbo de tensões de 5 a 20 golpes. O segundo método, de Alonso, 83, ele vai trabalhar com a tensão admissível sendo o NSPT médio dividido por 30, também em MPa, válidos para NSPTs médio entre 6 e 18. O método de Aoki Veloso, 75, já é bem conhecido, bem difundido, vai apresentar um cálculo de capacidade de carga, de resistência aí do nosso solo de fundação na forma de capacidade de carga, sendo um valor K, um coeficiente K, que depende do tipo de solo onde nós estamos assentando a nossa base da fundação, vezes o SPT médio dividido por 3. Esse é o cálculo da capacidade de carga de Aoki Veloso. A partir do momento que você tem essa capacidade de carga, nós vamos à tensão admissível, que nada mais é do que a capacidade de carga dividida por um fator de segurança. A Aoki Veloso adotam esse fator de segurança como sendo um valor de 3. Então você vai pegar a sua capacidade de carga, dividi-la por 3, e isso vai te dar a tensão admissível pelo método de Aoki Veloso de 75. Método de Berberian, o famoso professor Berberi, aí, que já fez mais de milhares de obras de fundações. Em 2007 ele apresenta o seguinte método revisado, totalmente baseado em empirismo, em verificações de campo. Se o seu solo apresentar dentro de um bulbo abaixo da sua cota da fundação, abaixo da base, dentro de uma região de 1,5 a base, ou seja, 1,5 o diâmetro da sua base, se ele apresentar um SPT médio nessa região, nessa profundidade, maior ou igual a 15, nós vamos adotar essa tensão admissível como sendo o N72 sobre um coeficiente KdB mais 1 kgf por centímetro quadrado, 1 kg por centímetro quadrado, e esse 1 kg por centímetro quadrado é referente ao ganho ou à sobrecarga que nós vamos ter em relação a esse solo ser de uma melhor resistência. Caso você esteja trabalhando em solos fracos de NSPT menor do que 15, nós vamos desconsiderar essa sobrecarga de 1 kg por centímetro quadrado. Então, a nossa tensão admissível vai ser simplesmente um N72 sobre esse coeficiente KdB. Bom, mas quem é esse N72? Nada mais é do que o nosso SPT médio no bulbo de tensões. Porém, por que 72? Porque 72 se refere à eficiência do nosso equipamento brasileiro de SPT. A nossa sondagem SPT ela é feita com uma eficiência média de 72%. E pasmem, ela é muito superior
há vários SPTs aí afora, mundo afora, né? SPTs americanos com eficiência de 60%, certo? Então não é um ensaio de baixa eficiência, muito pelo contrário, comparado aí mundialmente. E quem vai ser esse KDB? Nada mais do que um coeficiente de Berberian, elaborado por Berberian, que vai ser determinado em função do tipo de solo na sua cota de assentamento e também em função do SPT do solo. Também temos o método de Decour 89, onde ele vai calcular a tensão admissível sendo 25 vezes o NSPT mais uma sobrecarga, onde esse NSPT é o índice de resistência entre a cota de apoio da base até a distância de 2 vezes o diâmetro da base abaixo dessa cota. Ou seja, ele está calculando aí o SPT médio em um bulbo de tensões de 2 vezes essa base. Temos também o método de Decour-Quaresma, né? Esses dois autores aí fizeram um trabalho muito interessante em 96, apresentando a capacidade de carga sendo um coeficiente alfa vezes um coeficiente C vezes o NP, onde alfa e C são coeficientes que dependem de tipo de solo, do tipo de solo onde você está assentando a fundação, e esse NP nada mais é do que o SPT médio correspondente à cota de assentamento da sua fundação, o SPT imediatamente anterior e o imediatamente posterior. A média desses 3 SPTs vai nos dar o NP utilizado no cálculo da capacidade de carga de Decour-Quaresma. Com essa capacidade de carga, nós vamos dividi-la por um fator de segurança igual a 4 e isso vai nos dar a tensão admissível de Decour-Quaresma 96. Nós temos também na literatura estimativas de peso específico em função de tipo de solo e do NSPT, certo? Se a gente estiver trabalhando aí com solos argilosos, nós vamos falar em consistência de muito mole, arrija, dura, em função do número de golpes. Isso vai nos dar a estimativa de peso específico desse solo. E na tabela de baixo nós vemos como determinar o peso específico de solos arenosos. Então, que tem compacidade fofa, pouco compacta, até muito compacta, sendo aí a compacidade de solos arenosos. Em função também do SPT, a gente pode calcular, a gente pode estimar esses pesos específicos. Bom, beleza, então vamos para a nossa resolução. Inicialmente vamos calcular a cota de apoio do nosso tubulão. Como que isso vai ser feito? Berberian, em 2018, faz as seguintes recomendações. O ideal é você assentar um tubulão em uma cota onde o SPT seja maior do que 20. Se você estiver assentando em solos argilosos. Excelente seria assentar acima de SPT 25 golpes. Se você estiver assentando em areia, o mínimo ideal seria 15 golpes. Isso é receita de bolo? Não. Esses valores são estimados, são baseados em cima de empirismo, de muita validação em solos brasileiros. Então, o que esse autor, que Berberian vem falar para a gente é: se você não quiser ter dor de cabeça com ruptura de fundação, com recalques excessivos, você pode trabalhar com essas recomendações sem problema. O que não te exime de verificar esses recalques. Mas você poderia assentar em um SPT menor do que 20 sem problema algum, no SPT que você quiser. Lembrando-se que você vai ter que verificar todos os recalques da sua estrutura, não podendo deixar de ter recalques excessivos, verificando aí a logística, a execuibilidade das dimensões que você possa calcular aí de base, de fuste, com baixos SPT, certo? Então, é uma recomendação prática. SPT acima de 20 para solos argilosos é o ideal para você ter menos dor de cabeça aí no seu projeto. Então, se nós formos obedecer essa relação nesse nosso boletim de sondagem, nesse nosso perfil, onde nós colocaríamos a cota de assentamento? Nós assentaríamos, você concorda, que seria
próximo disso aqui, ó, a 5 metros de profundidade. Porque até 2 metros nós temos um SPT igual a 2, depois a 3 metros SPT 6, depois 18, depois 11. Na cota aí de 5 metros nós chegamos no SPT 32, que é bem maior do que 20, diga-se de passagem. E assim é aconselhável se enterrar o rodapé, o calcanhar do tubulão, dentro da camada de boa resistência. As recomendações que nós temos aí também de Berbéria são: se você tiver uma carga vinda do pilar de até 500 toneladas força, você pode utilizar um rodapé de 20 centímetros. Se essas cargas forem maior do que 500 toneladas, o ideal é um rodapé mínimo de 25. NBR 6122. Antes de consultar qualquer literatura, a nossa referência é a norma. A NBR 6122 diz que essa altura desse rodapé não deve ser menor do que 20 centímetros. Beleza, então se a gente for fazer esse enterramento, se a gente for colocar esse calcanhar, esse rodapé na camada resistente, dentro dessa camada resistente, nós vamos afundar mais aí o nosso tubulão em 20 centímetros. Então, a cota de assentamento, ou essa cota de apoio adotada, seria de menos 5 metros e 20 centímetros em relação ao nível do terreno. Está aí definida inicialmente a nossa cota de assentamento. No segundo momento, a gente deve proceder ao cálculo da tensão admissível do solo nessa cota de apoio. O que a gente vai fazer? Uma das formas da gente proceder aqui é estimar o tamanho da base do tubulão. Por quê? Porque a profundidade do nosso bulbo de tensões ela é função dessa base. Normalmente, você vai encontrar aí um solo ruim, um solo de boa capacidade de suporte, com uma tensão admissível de aproximadamente 1 kgf por centímetro quadrado. Então, o que nós podemos fazer aqui? O que nós vamos abordar de metodologia, né? Que é uma das metodologias aí de dimensionamento de fundações. Isso também vale para sapatas, tá? Não é só para tubulões. Vale para fundações profundas, em geral. Nós vamos estimar a nossa base a partir dessa tensão admissível, 1 kg por centímetro quadrado. Então, como nós temos poucos pilares e uma sondagem, o que nós podemos fazer? Nós podemos tomar como referência a maior carga entre essas 5 cargas, esses 5 pilares, e essa maior carga seria aqui para o pilar P3 de 450 toneladas força. Nós vamos retomar o nosso conceito de tensão é igual a força sobre área, e isso vai ser válido a todo momento aqui em dimensionamento de fundações. Quem vai ser a nossa área? A área vai ser a carga P dividido por essa tensão admissível. Ou seja, para uma carga de 450 toneladas força, que equivale a 450 mil quilos, dividido por essa tensão admissível de 1 kg por centímetro quadrado, isso vai nos dar uma área mínima de 450 mil centímetros quadrados. Você concorda? E então, a partir dessa área, a gente procede para a determinação da base. Nós sabemos que a área da base, que é uma área cilíndrica, uma área circular, vai ser igual a πd ao quadrado sobre 4. É a área de uma circunferência, onde esse dB aí, esse diâmetro, é o diâmetro da base. Isso vai nos levar a um diâmetro de base de 757 centímetros aproximadamente, que nós podemos arredondar, nós podemos adotar isso aqui para 760 centímetros. Então, essa primeira estimativa ela é necessária para quê? Para nós calcularmos a profundidade ou a cota do bulbo de tensões. Existe uma falta de consenso entre as literaturas, principalmente brasileiras. Algumas delas vão adotar essa cota, essa profundidade do bulbo de tensões como sendo 1,5 vezes o diâmetro da base e outras como sendo 2 vezes esse diâmetro. Aqui no nosso exercício nós vamos adotar uma profundidade Z igual a 1,5 vezes o diâmetro da base. Então, se nós temos aí um diâmetro de 7,60, isso vai nos dar uma profundidade do bulbo de tensões de 11,4 metros abaixo da cota de assentamento. Em função dessa profundidade do bulbo de tensões, a gente pode calcular o nosso SPT médio dentro desse bulbo. Então, vamos analisar
mais uma vez o nosso perfil com a cota de assentamento do tubulão. Nós temos aí um tubulão assente em 5,20 metros e deveríamos calcular então o SPT médio 11,4 metros abaixo dessa cota de assentamento. Só que você vai verificar que há aproximadamente 6 metros abaixo da base do tubulão, nós já chegamos no impenetrável a percussão. Então o que vai acontecer? Nós não vamos ter profundidade suficiente para chegar nessa base do bulbo, na profundidade final do bulbo de tensões. O que nós podemos fazer então? Nós vamos calcular o SPT médio somente dentro da região que nós temos o solo aí disponível para esse cálculo, acima do impenetrável. Ou seja, utilizando os SPTs, os valores de SPT de 32, 38, até onde? Até 30 por 2, 30 por 1. O que quer dizer isso aí? 30/2, 30/1. Quer dizer que foram dados 30 golpes para vencer apenas 2 centímetros naquele metro correspondente. Foram dados 30 golpes para descer apenas 1 centímetro nesse último metro antes do impenetrável. Então, nós podemos fazer esse cálculo do SPT médio com esses valores. Seria aí 32 mais 38 mais 42, 45, 30 e 30, dividido por quanto? Por 6 metros, correspondente aí a essa camada calculável. Isso vai nos dar um SPT de aproximadamente 36,17. Como eu nunca vi 17%, 20%, 50% de um golpe, meio golpe, nós vamos arredondar isso aí para um número inteiro. Então, no caso aqui mais próximo, 36 golpes vai ser o nosso SPT médio na região do bulbo de tensões. Agora a gente procede para o cálculo da tensão admissível propriamente dita a partir dos nossos métodos. Nós vamos utilizar aqui 4 métodos de cálculo de tensão admissível diferentes e depois nós vamos ver o que fazer, como abordar a relação entre eles. Primeiramente, vamos trabalhar com o método de Aoki-Veloso de 75, que primeiramente calcula a capacidade de carga, lembra disso, como sendo K vezes o SPT médio sobre 3. Esse K depende do tipo de solo. Então, você vai reparar que o nosso tubulão ele está assentado em que tipo de solo? Está assentado aí a 5,20 metros em uma argila silto-arenosa. Nós podemos procurar essa argila silto-arenosa aqui na nossa tabela e nós vamos chegar a um coeficiente K de 3,30 kgf por centímetro quadrado. Então isso aí vai nos dar uma capacidade de carga de 39,6 kg por centímetro quadrado. O próximo passo é calcular a tensão admissível dividindo essa capacidade de carga pelo fator de segurança igual a 3. Isso vai dar aproximadamente 39 por 6 dividido por 3, 13,2 kgf por centímetro quadrado. Se a gente quiser transformar isso, por exemplo, para MPa, nós vamos dividir aí por 10, isso vai nos dar 1,32 MPa. Então você vai guardar esse valor agora, método de Aoki-Veloso de 75, tensão admissível igual a 1,32 MPa. Vamos para um próximo método. O método de Berberian, 2007. Ele vai trabalhar com SPT médio no bulbo de tensões igual a 1,5 a dimensão da base, o diâmetro da base, que foi exatamente o cálculo que a gente fez para calcular esse SPT. Então, nós já temos o SPT de 36 golpes. Se 36 golpes são maior do que 15, nós vamos utilizar essa relação de tensão admissível, o N72, que nada mais é do que o nosso SPT médio, dividido pelo coeficiente de Berberian, mais 1 kg por centímetro quadrado. Mas quem é esse coeficiente de Berberian? Depende também do tipo de solo em que o nosso tubulão vai estar assentado, uma argila silto-arenosa. Então nós vamos lá nas tabelas de Berberian, que vão relacionar tipo de solo e o SPT na cota de assentamento. Vamos localizar, portanto, a nossa argila silto-arenosa aqui no fim da tabela, cruzando aí com o nosso valor de 36 golpes de SPT. Isso vai nos dar um KdB igual a 5,43.
Nós voltamos então na nossa relação, vai ficar 36 sobre 5,43 mais 1. Isso dá aproximadamente 7,63 kg por centímetro quadrado, que equivale a 0,73 MPa. Próximo método. Vamos utilizar agora o método de Decourt 89, onde a tensão admissível vai ser igual a 25 vezes o SPT mais a sobrecarga. Quem que é essa sobrecarga? Tensão geostática acima da base do nosso tubulão. Então, observa que acima dessa base nós só temos argila siltarenosa, um solo argiloso, que até 2 metros, esse SPT médio nessa camada vai ser igual a 2, concorda? Primeiro metro, SPT 2, segundo metro 2, então nós temos aí um SPT médio de 2. Vamos verificar, portanto, qual é o peso específico estimado para esse material com número de golpes menor ou igual a 2. É 13. Olha aí, ó, na nossa primeira tabela. 13 é o peso específico para uma camada muito mole SPT menor ou igual a 2. E vamos fazer a mesma coisa para a segunda camada, que tem SPT 6, 18 e 11 acima aí dessa base. Se você for fazer uma média com esses valores, confere comigo, por favor. 6 mais 18 mais 11 por 3, isso vai nos dar um SPT de aproximadamente 12. Então, entrando com esse SPT igual a 12, nessa primeira tabela, nós vamos chegar em um peso específico de 19 kN por metro cúbico, ou seja, de 11 a 19 aí, número de golpes. E está aqui então o nosso cálculo. Ó. O 19 sai exatamente desse SPT, que na conta dá 11,67, nós aproximamos para 12, levando então a um cálculo de sobrecarga de aproximadamente 86,8 kPa. Então a tensão admissível vai ficar 25 vezes 36 mais 86,8, isso nos dá 986,8 kPa. Em MPa nós aproximamos para 0,99 MPa. Guarda mais esse valor agora. Por fim, o método de Decourt-Quaresma de 89, a capacidade de carga vai ser igual a ∝C NP e a tensão admissível vai ser a capacidade de carga por 4. Quem vai ser esse NP? Ele vai ser a média dos SPTs na cota de assentamento. Então, observe que nós estamos assentando em 32 golpes, mais o SPT imediatamente superior, 11, mais o SPT imediatamente abaixo da cota de assentamento, que é 38. Fazendo essa média, nós temos aí um SPT, um NP igual a 27. Alfa e C, em função do tipo de solo onde nós estamos assentando o nosso tubulão, estamos trabalhando com argila, uma argila siltarenosa, então alfa vai ser igual a 0,85 e o C igual a 120. Isso vai nos dar uma capacidade de carga de aproximadamente 2.754 kPa. Dividindo esse valor por 4, nós temos uma tensão admissível de 688,5 kPa, aproximadamente 0,69 MPa. Bom, calculamos então essa tensão admissível por 4 métodos diferentes. Você poderia utilizar outros métodos, tá? Nós temos vários na literatura. Para nós aqui vamos trabalhar com esses 4. Nós vamos fazer agora a chamada análise de estado da arte. O que é esse estado da arte? Nós vamos comparar todas as tensões admissíveis calculadas pelos métodos diferentes. Qual vai ser a tensão admissível adotada no nosso projeto? Nós vamos calcular uma média com esses valores, tá? E vamos verificar um intervalo de mais ou menos 30% em relação à média. Tem autor, tem projetistas, escritórios de engenharia que acabam adotando o menor valor dentre essas tensões admissíveis. Isso também é uma forma, é um método de projeto de tubulões, de sapatos em geral, sem problema algum. Mas essa filosofia, esse método de se analisar o chamado estado da arte, nós vamos analisar então
e esse intervalo, essa precisão de mais ou menos 30%. Seria a chamada filtragem dos nossos valores e essa verificação. Se nós fizermos a média, então, dentre essas tensões admissíveis, nós vamos chegar em um valor de 0,93 MPa e vamos estabelecer o nosso intervalo de mais ou menos 30% em relação à média. Então, faça essa verificação comigo, por favor. Se nós subtrairmos 30% dessa média, você concorda que isso é a mesma coisa que multiplicar a média por 70%? Então, se eu multiplicar 0,7 por 0,93, isso vai nos dar aproximadamente 0,651 MPa. Seria o nosso limite inferior. E somando 30% da média, é a mesma coisa que multiplicar 0,93 por 1,30. Isso vai nos dar 1,209 MPa. Nós vamos agora comparar esse nosso intervalo com os valores individuais das tensões admissíveis. Todo mundo está dentro, alguém rodou? O método de Aoki e Veloso, com 1,32 MPa, que é superior a 1,209, ele roda, ele sai fora. Os outros não, todos os outros estão dentro, 0,73, 0,99, 0,69. Qual seria o próximo passo, então? Nós vamos calcular uma nova média com esses três valores restantes. Fazendo essa média de 0,73, 0,99 e 0,69, vai nos dar um valor de 0,80 MPa aproximadamente. Mais uma vez, obedecendo aí o nosso intervalo de mais ou menos 30% dessa nova média, vamos variar então de 0,56 a 1,04. Pode conferir essas contas aí, por favor. E você vai verificar, portanto, que todos os valores aí individuais estão dentro desse intervalo. Logo, nós vamos adotar a média 2 de 0,8 MPa ou 800 kPa como sendo a nossa tensão admissível de projeto. Bom, e agora? Agora sim nós vamos começar o nosso dimensionamento propriamente dito. Até então a gente estava no cálculo da tensão admissível a ser adotada. Então está aqui a nossa locação dos pilares, a nossa planta de cargas, as dimensões, as cargas dos pilares. Nesse vídeo nós vamos dimensionar detalhadamente o pilar P01 ou P1. Você pode fazer os demais exercícios aí na sua casa sem problema e fazer uma comparação entre esses cálculos. Mas vamos lá, para o pilar P1, nós temos uma carga de 215 toneladas-força, vamos dimensionar o nosso tubulão 1. Primeiramente, vamos proceder ao dimensionamento do fuste. Como nós comentamos inicialmente, nós vamos limitar a resistência desse fuste, a resistência à compressão a 5 MPa, independente do FCK do concreto. Então essa vai ser a tensão admissível que nós vamos adotar para o dimensionamento do fuste. Logo, a área do fuste vai ser πd²/4, onde esse d é o diâmetro do fuste. Isso vai ser igual a quem? A carga de 215.000 kgf, 215 toneladas, dividido pela nossa tensão admissível, que é essa resistência do concreto limitada a 5 MPa, que equivale a 50 kgf por centímetro quadrado. Isso vai dar quanto? Isso vai nos dar uma área de fuste de aproximadamente 4.300 centímetros quadrados. E isolando então esse diâmetro, isso vai nos dar aproximadamente 74 centímetros. Vamos voltar a analisar a NR18 agora? Se você estivesse trabalhando com a NR18 antiga, de antes de fevereiro de 2020, o que a gente ia adotar no nosso projeto? 75, arredonda isso aí para 75 centímetros de diâmetro de fuste, sem problema. E agora? Agora você passa a ter que jogar esses 74 centímetros para um diâmetro mínimo de 90 centímetros. As concreteiras vão lucrar, em cima disso. Vamos adotar, portanto, 90 centímetros. Dimensionamento da base. Agora sim, nós vamos utilizar a tensão admissível de 800 kPa, isso equivale a 8 kgf por centímetro quadrado. Isolando então a nossa área de base, πd²/4, vai ser equivalente à nossa carga sobre a tensão admissível,
Isso vai nos dar aí, isolando a nossa base, um valor de aproximadamente 185 centímetros. Bom, pergunta: vai ser necessário ovalizar essa base, transformar essa base circular em uma base em falsa elipse, em função das limitações de espaço, proximidade com pilares ou divisa? Está aqui um croquis, um zoom aí do nosso pilar, nosso P1, que a distância com alguma barreira entre pilar e divisa é a divisa de 3,64 metros. Logo, se a gente for locar nossa base ao centro, ao eixo com esse pilar, nós vamos ter aí 185 dividido por 2, 92 centímetros e meio para cada lado, que é bem menor do que esse valor de 3,64 aí, que é a distância com a divisa mais próxima. Então, a gente não precisa se preocupar com essa ovalização. E a determinação da altura? A altura vai ser a diferença entre os diâmetros de base e fuste, dividido por 2, vezes tangente de 60. Se você já estudou blocos de fundação, você vai lembrar que esses blocos também são dimensionados com essa inclinação de 60 graus. Isso é em relação a quê? Em relação à nossa base do tubulão não ser armada. Então, nós precisamos garantir a resistência dessa base em função da geometria de 60 graus da base até o início do nosso fuste, na parte de baixo, Isso vai dar 185 menos 90 por 2, vezes tangente de 60, aproximadamente 82,27 centímetros. Quanto que nós vamos adotar? Vamos adotar 85 centímetros. Está aqui então o nosso dimensionamento, você apresenta isso aí em planta, em vista lateral ou corte. Diâmetro de fuste 90, diâmetro de base 185, dimensões aí em centímetros, um calcanhar ao rodapé de 20 e uma altura de 85 centímetros. Em relação ao volume do concreto ou volume de escavação do tubulão T1 ou T01, correspondente ao pilar P1, o volume do fuste vai ser o volume de um cilindro, você concorda? Cilindro cuja área é igual à área da seção transversal do fuste e a altura vai ser correspondente a quem? Observa o seguinte, nós vamos ter uma altura de tubulão de 5,20 metros. Vamos supor que nós vamos ter 1 metro de altura de um bloco de coroamento que vai ficar enterrado. E assim, o que nos vai sobrar de altura de fuste? Nós temos mais 85 centímetros de base, a altura da base do nosso tubulão. Então, a altura aí do fuste, ela seria para nós 5,20 menos 1 metro de bloco de coroamento, menos 0,85 de altura de base. Isso daria 3,35 metros. Vai ser essa altura que nós vamos utilizar para calcular o nosso volume do fuste. Nós já tínhamos a área. Que área de fuste é essa aí? Se você pegar 90 centímetros ao quadrado, que é o diâmetro ao quadrado, vezes π dividido por 4, isso aí dá 6.361,73 centímetros quadrados. Vezes essa altura aí em centímetros, vai nos dar aproximadamente 2,13 metros cúbicos de concreto ou de escavação para o seu fuste. E em relação ao volume da base, nós temos aí uma base em formato de tronco de cone, assente sobre um cilindro de 20 centímetros de altura, sendo o nosso rodapé. Então, nós podemos calcular esse volume de base por essa relação, onde o primeiro termo, 0,2 vezes a área da base, representa o volume desse cilindro. Se por acaso nós estivéssemos trabalhando com um rodapé de 25 centímetros, nós iríamos usar 0,25 em vez de 0,2. O restante da equação é em relação ao cone. Esse H é a nossa altura da base, de 85 centímetros, a B é a área da base, a F é a área do fuste. Ok. Fazendo então essa conta, entrando aí com essas dimensões, com essas áreas em metros quadrados, nós vamos ter um volume de base de aproximadamente 1,541 metros cúbicos.
Portanto, o volume de escavação de concreto desse tubulão vai ser a soma de volume de base mais volume do fuste, aproximadamente 3,671 metros cúbicos. Nós podemos retomar a nossa tabela aí, resumo, para calcular o nosso volume total escavado aí, e também o volume de concreto. Então, o que esse exercício fez, o que esse vídeo fez foi montar aí a primeira linha dessa tabela. Você pode fazer a mesma coisa com os outros pilares, com os outros tubulões, portanto, 2, 3, 4 e 5. Ao somar então esse volume total, você vai chegar aí nesse volume final, utilizando as recomendações da NR18, ou seja, nós partimos aqui da principal mudança lá, geométrica, que foi em relação ao diâmetro mínimo de fuste, agora de 90 centímetros. Quer fazer um teste? Refaz esse exercício considerando um diâmetro de fuste de 75. É com você, deixa aí nos seus comentários as suas conclusões. Imagina uma obra que tem mais de 50 tubulões, por exemplo. Olha o impacto disso aí no volume de concreto. Mas está aí um exemplo completinho de dimensionamento de um tubulão, tá? Em relação a toda a geometria, fuste, base e altura. Espero que você tenha gostado. Vamos ficando por aqui. Grande abraço!